pontos que dá para você avaliar, como positivos como negativos no jogo de hoje, depois dessa vitória? Não foi uma vitória muito fácil, né? Foi no final, com ares de Avaí, e o Avaí não mostrou um futebol tão bom quanto o torcedor sempre espera. Eu acho que eu saí também, né? Saí nervoso do jogo ali, dor de cabeça, né? Pelo jogo ali, pela luta de todos até o final. E aí logo que eu saí ali, encontrei com o Juscelino e falou: fica tranquilo que aqui é assim mesmo, é sempre na luta. Eu acho que a gente realmente não apresentou um futebol brilhante, mas é importante quando você não joga tão bem, você conseguir vencer, né? Jogar bem e vencer é o cenário ideal, mas às vezes quando você não joga tão bem e conseguir vencer, é importante, né? Fazer os 3 pontos que foram fundamentais para nós. Eu acho assim, a gente tem que ver o cenário, né? A gente está enfrentando o Avaí hoje, primeiro jogo meu no comando do Avaí, né? Cheguei na quarta-feira, assumi o time na quinta, e enfrentamos uma equipe que é o Luverdense, que o Júnior Rocha está lá desde o ano passado, né? Ele já tem uma forma de jogar pré-definida, os atletas já estão acostumados, né? Então isso aí no final pesa um pouquinho, né? Essa consistência tática que o Luverdense tem, é uma equipe difícil de ser batida, né? Eu comentei isso na coletiva, uma equipe que muda a postura, eles estão perdendo, eles ficam lá fechadinhos, daqui a pouco eles tomam um gol, eles se lançam e conseguem jogar, né? Pontos positivos, eu achei a entrega de todos, a vontade de todos, a disposição de todos, em que pese ter uma ou outra falha, né, individual ou até de posicionamento, que a gente tem que corrigir com o trabalho, a gente está aqui para isso. Mas eu destaco o empenho de todos, independente de terem sido mais brilhantes ou menos brilhantes, um outro jogador que a gente não vai citar, mas em termos de disposição não pode falar que faltou. Iniciamos o jogo com uma proposta de um 4-2-4, né, com o Marquinho vindo construir o jogo por trás, enfiando 4 jogadores para ferir a linha de 4 da Luverdense, que é uma coisa que a gente tiveram muita dificuldade contra o Joinville. Só que quando a gente fez a preleção ali para os atletas, a gente já colocou um plano B, né? A gente falou: a gente vai desse jeito, se não der, a gente muda para um 4-2-3-1, adianta o Marquinhos. E a hora que a gente sentiu que não estava encaixando da forma que a gente pensou e que a gente treinou ontem, logo que a gente fez a mudança, a primeira bola que o Marquinhos já estava mais adiantado, ele já conseguiu colocar o Rômulo em condições de fazer o gol, fizemos 1-0, né? A equipe adversária chutou algumas bolas de média distância, tivemos chance, tivemos falta no travessão, né? Tivemos mais algumas situações boas. Ficamos com um jogador a mais, né? A saída do William foi justamente para a gente ter um pouco mais de velocidade na transição. A gente não estava conseguindo construir tanto jogo, propor tanto jogo, então a gente achou que na transição, com o Rômulo na frente, seria uma situação mais interessante, não que o William estivesse mal tecnicamente, foi uma substituição tática. E deu certo, tanto deu certo que o Rômulo e o Tatá ali na velocidade conseguiram que o jogador desse fosse expulso, né? Uma situação que o Tatá podia até ter feito o gol. E quando o Marquinhos pediu para sair ali, né? Falou: para mim deu tal. Fisicamente ele deu uma esgotada ali e aguentou até mais do que a gente até esperava. Ele conseguiu suportar bem o jogo e jogando com intensidade, não andou em campo, correu, batalhou pelas bolas e ajudou bastante. E aí na hora que a gente colocou o Diego, foi a hora que a gente orientou para a gente se organizar, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu não fiz aqui ainda, que a gente vai fazer antes do próximo jogo com certeza, é você treinar 11 contra 10, é você treinar 10 contra 11, entendeu? Você tem que saber como jogar com um a mais, como jogar com um a menos. É uma coisa que até pelo pouco tempo, eu até pensei em fazer ontem, mas o treino ia ficar muito longo, pela véspera de jogo, a gente treinando à tarde, mas com certeza antes do próximo jogo a gente vai fazer isso. Eu gosto de fazer para poder cobrar do atleta. Então você, com o jogador a mais, o que você tem que fazer? Você tem que abrir 2 jogadores em cima da linha lateral, circular a bola, criar a superioridade pelo lado, fazer a bola passar na área e definir o jogo. E quando a gente passou esse recado para o Jardel, que o Jardel entrou, logo que o Marquinho estava saindo aí sofremos o gol. Acho que o Marquinhos não tinha nem saindo ainda, sofremos o gol, né? Antes da substituição. Aí sofremos um gol, a equipe com a menos fez um gol na gente, aí vem a cobrança normal do torcedor, o jogador perde um pouco a confiança, e aí a gente conseguiu começar a construir. O João conseguiu achar bons passos, o Diego Jardim entrou bem no jogo, né? Acho que os jogadores que entraram bem. O Romarinho no final com um pouquinho de falta de ritmo de jogo, né? O Evandro passou que ele não estava com tanto ritmo de jogo, mas é o atacante que a gente tinha, não tinha sentido botar um jogador que tem mais ritmo, mas que não é atacante. Aí você vai tirar com um a mais, vai tirar um volante por outro, vai tirar um volante por um meio. A gente precisava pôr um atacante, né? E foi o que fizemos, tentamos propor o jogo, criamos algumas boas situações individuais com o Jardel, né? E no final acho que fomos premiados pela luta, fizemos o gol, né? E até um comportamento da torcida que eu até comentei, a torcida quando deu 40 do segundo tempo começou a incentivar mais ainda o time, acreditando que podia acontecer, né? Eu acho que isso aí acabou transferindo para os atletas, a gente foi até o final, conseguimos o gol da vitória.
E a melhor coisa que tem é você trabalhar para corrigir alguma deficiência com o tempo, né? Quanto às partes negativas, não é legal. A gente ganha o jogo, deixa que a gente converse internamente o que a gente achou de errado. Tem coisas a serem corrigidas, com certeza, sempre tem, mesmo quando nas vitórias, né? Apesar de termos ganho. Poderíamos ter sido melhores na partida, eu tenho consciência disso. Mas aí eu não posso cobrar muita coisa em pouco tempo que eu trabalhei. Então eu penso o futebol no jeito e não dá para jogar tudo em cima dos jogadores, que eles não conseguem fazer nem metade às vezes. Então a gente tem que, paulatinamente, gradativamente, poder colocar nossas ideias para não ser uma coisa tão traumática assim para eles a princípio. Ô Claudinei, não dá para esconder e até colocar no segundo plano a importância dessa vitória para ti também, né? Como profissional, importante essa estreia com o pé direito, com os 3 pontos, até para caminhar mais tranquilo essa semana até o próximo jogo. Ah, com certeza, a gente falava isso, né? A gente sempre bom estrear com vitória, né? Você nunca tem uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão, é só aquele dia. Então acho que se não, né, como foi citado até pelo Eduardo, não foi um futebol tão brilhante, né? Mas jogamos com uma equipe dura, difícil de ser batida e conseguimos uma vitória importante que aí nos dá uma tranquilidade para o próximo jogo, né? Jogar ganhando é sempre bom, você ganha, trabalha com alegria, vai para o próximo jogo, ganha de novo e aí vamos transferindo o problema, né, para a próxima partida. Mas sempre com a consciência que a gente tem muito a melhorar. E quando você tem muito a melhorar é bom. Se a gente fala assim, não, o que a gente pode dar o melhor é isso, não vai sair disso, não tem o que evoluir, aí você se preocupa. Mas eu acho que pelo empenho de todos e pelo comprometimento de todo mundo, o pessoal do banco ali na hora do gol, pô, comemorando, feliz da vida. O vestiário tinha, acho que 30 jogadores aí, eu acho que estava o elenco todo e mais um pouco aí no vestiário, antes do jogo e depois do jogo na hora da oração. Então, a gente tem que construir essa unidade do grupo aí, procurar tomar as decisões corretas para que a gente possa continuar vencendo. Claudinei, a gente sabe, né, você falou há pouco e agora também não é o momento de externar aqui os problemas que se viu no jogo hoje, porque o time venceu na forma como foi, importante esses 3 pontos. Mas eu gostaria de salientar mesmo assim um pouco da dificuldade que o time teve, principalmente na formação do primeiro tempo, com 3 homens de meio campo, característica de meio, que não é uma coisa que não é só sua. O Silas já tinha utilizado aqui, principalmente no início da Série B, e o Avaí encontrou um pouco de dificuldade. E agora você também, com esse esquema, a gente viu que o time encontrou um pouquinho dessa dificuldade. Eu até comentava contigo na entrevista de ontem sobre o trabalho de domingo, né? Os 2 esquemas que você treinou, eu até uma avaliação minha, a do segundo tempo tinha tido um rendimento melhor. É uma coisa que você vai analisar, de repente, para o jogo contra o Ceará no domingo? A gente tem que pensar, a gente não pode começar a mudar muito o time de um jogo para o outro, porque senão você não cria um conjunto, né? O ideal é você achar a formação ideal e procurar corrigir algumas coisas que você ache falhas, né? Com relação à formação, assim, a gente no domingo, eu também não gostei muito, tanto que eu mudei a forma de jogar, né? A gente começou no domingo de um jeito, depois no dia seguinte a gente optou por adiantar a gente fez um 4-1-4-1 no domingo com Marquinhos e Renato, né? Luan, Marquinhos, Renato e a outra linha de 4, quem completava era o Tatá e o Rômulo e só o William na frente. Eu particularmente não gostei, também não gostei, né? Só que a formação do segundo tempo mudaram os jogadores, então muda a característica, né? A gente deixou o Renato pela beirada, o Jardel do outro e mais agudo, orientação de serem mais agudos, né? E tentar jogar individual, mais a característica deles até. Então, no treinamento de ontem eu já vocês estavam aí, eu parti para um 4-2-4, porque eu sei que a Luverdense não costuma pressionar muito a bola, então o Marquinhos teria a condição de vir por trás e fazer o time jogar, teria liberdade para jogar. Só que aí eu falei para os jogadores, como eu falei, a gente montou um plano B. O plano B o que era? Um 4-2-3-1, deixando o Marquinhos perto do William, adiantando o Romulo. É ruim a gente tirar o Romulo de perto da área, que ele é um artilheiro, então quanto mais ele estiver próximo ao gol é melhor para nós, né? E a prova está aí, fez 2 gols. Mas a gente optou por essa opção a minha, não deu certo, a gente mudou, graças a Deus na mudança, o Marquinhos já mais adiantado conseguiu colocar o Romulo em condições de finalizar, fizemos 1-0. A gente tem que ter essa inteligência. Eu não tenho compromisso com nenhum esquema tático, não tenho compromisso de errar ou não errar. Eu vou fazer o que a gente tiver de melhor. É lógico que você não pode, esse jogo, 2 eu achei que não foram bem, no próximo a gente tira 2, põe 2. Aí no outro jogo outro falha, tira 2, põe 2. A gente não pode, você tem que procurar achar um caminho, né? E procurar os jogadores que têm a característica que eu gosto. Isso aí a gente vai conhecer no dia a dia, contando com as informações do Evandro. Eu acho que mais até do que esquema tático, de característica de jogador, a gente tem coisas que a gente tem que corrigir mais pontuais, né? O trabalho da linha de 4, o balanço da linha defensiva, como é que trabalha a linha de 4 defensiva que eu gosto, como a próxima linha de 4, né? Essas coisas que a gente tem que trabalhar e intensificar para eles entenderem. Né? Eu senti no treino de domingo, que você falou, nossa equipe muito preocupada com a posse pela posse. Né? Então não erra, toca aqui, começa aqui, não erra, mas não chuta no gol. Hoje com 2 minutos a gente finalizou 2 vezes, né?
Então é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que o time tem que procurar finalizar mais, dá para melhorar, né? Mas eu acho que já teve uma evolução, não estou com a estatística aqui, mas acredito que em relação aos outros jogos do Avaí, pelo que me passaram a média de finalizações, eu acho que deve ser um dos jogos que mais finalizamos, dos últimos pelo menos. Então acho que a gente tem que buscar consistência defensiva, equilíbrio defensivo, mas que a gente não deixe de incomodar o adversário. Fora de casa, talvez um pouquinho mais, né, esperando e saindo para a transição. Agora dentro de casa a gente tem que ter alternativa para propor o jogo e dar volume, tem que ter volume para incomodar o adversário. Rodinei, fiz uma pesquisa ali, encontrei que esse foi a tua 7ª estreia como treinador profissional e sempre são 4 vitórias, essa 4 vitórias e 3 empates, nunca perdeu. O que acontece nessas próprias estreias sem ser tão boas assim? Não sei, cara, tem que agradecer a Deus, né? Não é um negócio que... eu acho que eu não perdi em estreia, realmente, é bem lembrado. Eu empatei com o Santos na época contra o Grêmio, é verdade, eu acho que não perdi. Mas, enfim, o mérito é dos atletas. Eu acho que os atletas se esforçaram para as coisas acontecerem até o final, né? Em nenhum momento desistiram. E isso é importante. Na dificuldade, todos se ajudaram. O pessoal do banco terminou o jogo em pé, orientando, gritando, falando. E eu acho que o importante é isso, a entrega de todos, né? Eu acho que a entrega deles fez com que eu ganhasse. Não foi o fato de eu ter chegado fez com que eles ganhassem. Ao contrário, né? O comprometimento deles fez com que a equipe fosse vencedora. E a gente procurou da nossa parcela, não muito grande, que a gente mal chegou no clube, né? Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer que não ganhou porque o Claudinei chegou, né? Mas eu espero ter dado de alguma forma alguma parcela de contribuição, quer seja em alguma alteração técnica ou tática, ou em alguma substituição, ou no fato de ter tido humildade de ouvir as pessoas que aqui estavam, que eu possa ter dado algum tipo de contribuição, mas acho que o mérito maior é dos atletas. O Claudinei, definitivamente esse jogo teve mais finalizações do que os outros, do que os últimos. Foram 15 finalizações, 10 chutes no gol. Muito se deve também à presença do Marquinhos ali no meio de campo, né? Tanto é que duas finalizações foram dele de falta. Que importância teve o Marquinhos nessa semana de trabalho, não só por ele ter jogado hoje, mas pelas conversas que ele teve com você, com o Evandro, com a comissão técnica? A gente viu uma jogada ensaiada que ele fazia quando o Cleber Santana estava no Avaí. Não sei se isso foi uma questão que ele conversou com você. E qual é a possibilidade dele viajar para Fortaleza para jogar contra o Ceará? A questão começando pela última, né? A questão de Fortaleza é difícil a gente falar agora, né? A gente tem que analisar com calma, até pela essa importância do Marquinhos, a gente tem que ter cuidado, né? Não é que ele não aguente o jogo, ele suporta o jogo, mas aí tem viagem, né? E tem que ver, numa dessa tem algum problema muscular, né? Aí temos que avaliar, tem que fazer os testes aí que tem que ser feitos, conversar com ele, principalmente pela experiência dele, ele tem um feedback como ele deu para mim antes desse jogo, né? Quando eu cheguei, até fiquei com a impressão, Marquinhos, não sei se vai dar para começar, não sei. Ele falou, não, professor, eu aguento mais de 45, se aguenta mais de 45 vai jogar. Acho que a importância dele é que ele é uma referência, não só para o torcedor, você vê que ele bate uma falta, o torcedor vibra, né? Vem junto com o time. O jogador, quando pega a bola, procura o Marquinhos, né? Um porto seguro, o cara está apertado, dá no Marquinhos, sabe que ele não vai queimar a bola no pé dele. Conversei um pouco com ele, essa questão da jogada do escanteio, ele combinou com o Renato ontem, eu vi várias vezes, tanto ele para o Kleber como o Kleber para ele, né? Tanto um cobrando escanteio, o outro finalizando, vários gols do Avaí. Então, eu acho que a importância dele é indiscutível, né? E até por essa importância a gente tem que ter esse cuidado com ele. Não adianta chegar assim, pô Marquinhos, tu for para Fortaleza, tu me ajuda lá, mas aí pode acontecer alguma coisa que eu perca ele aqui contra o Criciúma. Então a gente tem que ter essa sabedoria, conversar com ele, com o departamento médico, o pessoal da fisiologia, preparação física, e tomar a melhor decisão. Mas com certeza a participação dele, finalizações de bola parada dele, e eu acho que a equipe teve um volume de jogo mais, você vê que é uma diferença grande, né? 15 finalizações, 10 no gol, quer dizer, a tendência do teu time é ganhar o jogo. Você finaliza 2, 3 vezes, é difícil. É lógico que fora de casa, às vezes o adversário propõe um volume, mas mesmo assim, você tem que terminar a jogada. Sempre que você finaliza a jogada, você não tem o contra-ataque do adversário, dificilmente. O goleiro encaixa uma bola e reponha rápido, né? Mas chutou, foi para escanteio, chutou tiro de meta, você nunca é surpreendido. Você posiciona e está esperando o adversário. E às vezes você opta por não chutar, que ele dá um drible a mais, o adversário vem e te contra-ataca. Então é isso que a gente está procurando passar para eles e a gente espera continuar tendo esse número bom de finalizações. Você acha que está faltando até um pouquinho de confiança já para o Willian? E aí, qual a tua importância nesse momento para ajudá-lo a balançar a rede? Eu vejo assim, ele finalizou a primeira bola do jogo ali, né? Bateu bem, o goleiro defendeu. Eu acho que a segunda de pé direito ele deveria ter finalizado, eu falei para ele. E até aquele rolou pro Marquinhos, eu acho que ele fez a jogada certa. O Marquinhos vinha de frente e estava no pé esquerdo dele. Eu acho que ele, vou achar o Marquinhos de frente ali para chapar, era uma boa oportunidade. A bola saiu um pouco mascada, saiu fraca. O Rômulo também teve uma para finalizar e tocou pro Willian. É o que eu falo, às vezes é comportamento. Os jogadores estão acostumados a, vou pifar,
Você não precisa ir lá pertinho para fazer o gol, né? Você faz gol de fora da área, faz gol da intermediária, né? Bola parada do Marquinhos, então não precisa tocando bola até dentro da área para fazer o gol. Você finaliza de meia distância e faz o gol. Então isso aí que a gente tá cobrando deles. Agora eu acho que não é falta de confiança, o Willian é um jogador experiente, passou em grandes equipes e eu acho que a minha importância não só para o Willian comprar todos, é olhar para todos de uma maneira igual. Entendeu? Desde o Romário que entrou hoje, que é um jogador que eu não conhecia ainda, estou conhecendo, até o Willian, até o Marquinhos, a gente tem que ter um olhar igual para todos, lógico, respeitando a história de cada um no clube, mas tratar todos com respeito e procurar resgatar. Acho que hoje o Diego já entrou bem no jogo, fiquei muito satisfeito com a entrada dele. Eu sei que é um jogador que é questionado em alguns momentos, mas eu acho que é um jogador interessante. Você vai em todo clube que você vai, todo mundo, precisamos do meia canhoto, precisamos do meia canhoto. A gente tem um meia canhoto aqui, né? Nós temos. Então é ver, queremos o melhor Diego Jardel, queremos o melhor Willian, queremos o melhor João Felipe, né? Então, queremos o melhor Lucas Coelho, todos os jogadores a gente tem que tirar o melhor de cada um. Se a gente simplesmente chegar aqui, o Willian tá mal, esquece o Willian. O Diego Jardel não tá legal, esquece o Diego Jardel. Aí não adianta. É fácil trabalhar assim, não trabalho assim. A gente vai tentar conversar com os jogadores, onde se sente melhor, onde se sente melhor para jogar. O Willian, por exemplo, uma das motivos da gente ter botado o Willian junto com o Romulo no início do jogo foi para ele não ficar sozinho na área, porque senão toda a bola que passa na área só tem o Willian. Então tinha um cara perto dele aí sempre, depois o Marquinhos jogou próximo a ele. Então a gente tem que procurar deixar o jogador na situação onde ele teve seus melhores momentos. E a gente vai fazer isso na medida do possível, lógico. Não dá para botar todo mundo onde gosta de jogar. Tem um outro que vai ter que fazer uma função que às vezes não está tão acostumado, mas não vamos nunca abrir mão de ninguém. Eu acho que a gente tem que olhar desde o menino da base que estiver treinando com a gente, até o Marquinhos, vamos dizer que hoje seria o Marquinhos Willian, que são os jogadores mais experientes, Betão, a gente tem que olhar da mesma forma e procurar tirar o melhor de cada um. Ô Claudinei, no primeiro tempo principalmente, os dois zagueiros do Avaí trabalharam bem, né? Foram consistentes, tanto o Fábio Sanches quanto o Betão, pelo alto não perderam praticamente nenhuma. Não sei se é muito pela qualidade do Luverdense, claro, mas você não sentiu a falta de uma marcação um pouco mais forte no meio de campo do Avaí, até pelo esquema que você adotou talvez, com o Luan sendo o único jogador com essa marcação mais efetiva e mesmo assim não, talvez rendendo o esperado? Não, só uma opção nossa, né? A gente optou por correr risco, né? Não adianta você, por exemplo, joga o primeiro tempo vamos jogar o primeiro tempo fechadinho, depois no segundo tempo a gente abre o time. Aí você abre a chance de ter 90 minutos para ser agressivo só 45. Então eu achei que pela característica luverdense que eu vi, que tinha mais o Sérgio Mota só adiantado, para deixar um volante só, né? Primeiro com o Marquinhos próximo, eu trouxe o Eduardo para dentro ali, para ajudar o Luan. E depois, quando entrou o João, deu uma consistência ainda maior. Mas aí é história de jogo. Eu optei. Talvez se a gente tivesse entrado com dois volantes de contenção, a gente não tivesse chutado 15 bolas a gol, né? A gente não sabe. Aí você tem que correr um pouquinho de risco, né? Você empata 3 jogos, faz 3 pontos. Você ganha 1, faz 3 e tem a vitória que com 3 de empates não te dá, que é o critério de desempate. Então a gente optou por correr risco. Pode ser que em outro momento, dependendo do adversário, a gente jogue com 2 volantes de contenção e dê liberdade para o Marquinhos e dê liberdade para o lateral apoiar mais. Eu acho que a questão do Luan não foi eu não achei que ele foi mal. Eu achei que às vezes ele tem muita vontade, né? Então às vezes ele passa um pouquinho mais do ponto. Às vezes o capa está aqui, ele passa do capa para marcar a lateral. Ele quer fazer o balanço todo. Eu falei com isso, não sei se vocês estavam no dia do treino que a gente está falando de 4 e mais 1. Eu cobrei isso dele. Eu falei, você foi ali, não dá para você voltar. Você foi na direita, não dá para você voltar e na esquerda. Entra no meio da zaga e deixa que o Betão sai. Entra no meio da zaga e deixa que saia outro zagueiro. Então isso é excesso de vontade. E aí é melhor você ter um jogador que você tem que segurar do que você tem que empurrar, né? Então é melhor a gente segurar o Luan e posicionando ele do que ter um jogador preguiçoso e corre lá, mandando correr. Então é melhor a gente posicionar ele, mas estou satisfeito, acho que ele foi bem no jogo aéreo, foi combativo o tempo todo. Eu não acho que ele fez uma má partida, não. É questão de posicionamento, aí cabe a mim corrigir, entendeu? Não cabe ao jogador. Aí cabe ao treinador colocar de uma forma inteligente, que cada jogador corra um pouquinho menos, para a gente ter um rendimento defensivo melhor. Sobre o Jajá, né, um atleta que vinha bem durante o campeonato, não foi bem no jogo com o Bahia, aqui na derrota, né? Ele acabou não sendo utilizado no jogo da última terça contra o Sampaio, e hoje ele ficou apenas como uma opção. O que tem sido passado do Jajá para ti? Até porque quando ele começou aqui, ele estava indo bem e era quase que uma unanimidade nessa formação do time. Não, o Evandro passou que é um jogador com muita qualidade, a gente viu que é um jogador de muita qualidade técnica, né? Um jogador que tem um bom passe, treinou bem comigo. Ali é questão de opção. Achei que o João Felipe verticaliza mais o jogo, tem uma imposição física maior, um jogo aéreo bom, a equipe deles incomoda no jogo aéreo, como eu falei para vocês.
Então optei pelo João Felipe. E a segunda troca, que foi a do Romarinho, a gente tinha a opção de colocar o Jajá. Mas aí você tá com um jogador a menos, empatando 1-1, aí você tira um volante e põe outro, aí você vai lá na transmissão e fala, pô, o Claudinei tá de brincadeira, põe um atacante, botou outro volante. Aí não é só porque o Jajá tem mais técnico, menos técnico, é melhor ou pior. A gente tem que pôr o jogador da posição. Se eu tivesse menino da base no banco, de 17 anos hoje de atacante, eu ia botar ele para jogar. A gente tem que pôr um atacante. Não adianta, estamos precisando, tem que botar 2 jogadores abertos, tem que botar 2 abertos. Não vou inventar de botar o Jajá fora de uma posição, botar ele aberto lá, que não está acostumado às vezes. Então foi por isso. O jogador poderia, era uma das opções, eu treinei, né? Você viu aí o treino, a gente botou Jajá, Diego e João. Não, e Menezes, isso, os 3. E Menezes em relação ao João, a mesma coisa. Eu optei pelo João, por ter posição física no meio, o jogo aéreo ele já marcaria na bola parada do Luiz Felipe, então. E achei que o João realmente fez o que a gente precisava. Verticalizou, achou o Diego Jardel, achou o alemão na beirada, então. Essa situação de jogo, mas o que foi passado do Jajá foi só coisas boas, positivas. Eu acho que o jogador tem jeito de jogar mal. Isso aí comigo não tem problema. Eu não fico com raiva do jogador. O jogador errou, tomou um gol, tem treinador que fica com raiva. Não, comigo não joga mais. Errou, tomou um gol, é titular, vai jogar outra. Tem direito, eu também erro. Às vezes eu erro ali, penso um negócio que não dá certo, troco um negócio que eu pensei uma coisa e não deu. Então acho que a gente tem que ter, não é porque foi mal contra o Bahia que ninguém abriu mão dele não. E só me passaram coisas positivas do atleta. Obrigado, técnico.